Minha gente, um levantamento do Unicef mostra que 17% das mortes de crianças em todo o mundo estão relacionadas à pneumonia, uma doença muito séria, né? E nós estamos vivendo aí o inverno, um período muito propício para o desenvolvimento dessa patologia. Para falar conosco, para conversar e explicar esse assunto, está conosco a médica pediatra, a doutora Cíntia Nogueira. Tudo bem, doutora Cíntia? Tudo bem. Então é um momento em que os pais e mães devem ficar muito atentos, porque é um índice altíssimo, né, esse número de mortes de crianças por pneumonia no mundo, né? Com certeza, na realidade esse índice está mais relacionado aos países em desenvolvimento, por isso que a morte, essa taxa de morte é muito alta. Eu imagino que em função de um organismo um pouco mais fragilizado e por aí vai, né? Com certeza. Na verdade, assim, a gente, dessa época, né, que é o inverno, as crianças, principalmente, tendem a ter quadros respiratórios de todas as formas, tanto gripais quanto pneumonias, e aí esses quadros podem evoluir para algum quadro pior. Vamos explicar, doutora Cíntia, como é que a pneumonia surge no organismo e quais são as causas reais dela? A pneumonia ela pode começar com um quadro de resfriado, gripe, e aí pode deixar a criança com a imunidade mais baixa. O vírus ele faz cair a imunidade, e aí ela pode evoluir então para uma pneumonia, ou já pode começar logo com um quadro de pneumonia. É mesmo? Já pode logo de cara? Já pode começar com esse quadro de pneumonia. Eu imagino que aos primeiros sinais os pais devem procurar imediatamente o médico. Isso. Mesmo assim que a criança seja gripada, mas está tendo uma febre alta, é interessante estar avaliando para a gente estar observando e ficar de olho, né, acompanhando, fazendo uma avaliação. A gente examina o paciente e daí a 48 horas a gente reexamina para ver se não evoluiu para nada. Agora, que característica a gente pode destacar assim que a gente pode diferenciar a pneumonia em si de uma gripe mais forte? Então, a pneumonia, ela o quadro é nas vias aéreas inferiores, que seria do pescoço para baixo, que é o pulmão. Entendi. A gripe, os sintomas são mais de vias aéreas superiores, que é região de seios da face, né? que é a rinocinusite, que é muito comum, infecção de ouvido, garganta e principalmente nariz entupido, coriza, secreção. Agora, se estiver com o peito muito congestionado, aí já tem que ficar atenção. Quando já começa a ficar com uma febre prolongada, uma tosse persistente, uma dor quando tosse, e muita secreção, aí você já tem que começar a ficar mais atento. Agora, doutora Cíntia, por que as crianças são mais propensas a esse tipo de problema? As crianças, elas não têm imunidade totalmente formada. A imunidade, a princípio, até 1 ano, ela vem da placenta durante a gravidez. Então, a imunidade vem da mãe, alguns anticorpos vêm da mãe. Aí a criança começa a produzir os seus anticorpos a partir do nascimento. Entendi. Então, até os 2 anos, que é uma idade mais crítica, ainda está bem, a criança está bem fraquinha. É por isso que a criança nessa idade, eu sou pai, eu sei disso, até os 2 anos, a gente está sempre indo ao médico, né? Uma vez ao mês, 2, 3. Por isso que a gente pede também para evitar creche, escolinha até os 2 anos. Período, porque a imunidade está muito baixa. A imunidade ainda não está totalmente formada. Agora, a senhora falou com relação à proteção que vem da mãe, o aleitamento materno, então, é fundamental, né? Importantíssimo. Primeiro é importante a mãe, durante a gravidez, uma alimentação adequada, fazer o acompanhamento pré-natal adequado e evitar fumar durante a gravidez. E também o tabagismo passivo, passivo, que na verdade é o marido que fuma e o contato. E a mulher acaba aspirando aquela fumaça. E aí passa pela placenta para o filho. Isso pode também levar a problemas de imunidade? Pode, problemas respiratórios, inclusive a asma, por exemplo, é um. E depois que a criança nasce, é importantíssimo o aleitamento materno, porque é através dele que a criança vai produzir a imunidade dela. Dizem, né, a senhora pode explicar muito melhor, aquele primeiro leite, né, aquela primeira mamada que o bebê suga da mãe, o colostro, né, que se fala, ele é muito rico em nutrientes. Ele é muito rico em nutrientes. E na realidade, durante toda a amamentação, o leite ele produz vacinas, assim, a gente pode dizer vacinas, que são substâncias proteções, né? Que são protetoras. Que maravilha. Agora, dentro dessa escala, né, a gente falando de criança, porque a doutora Cíntia é pediatra, a gente sabe também que os idosos também sofrem com a questão da pneumonia, mas aí já é uma outra situação.
Quais as faixas etárias aí em que eles são mais suscetíveis? São os pequenininhos mesmo? Até os 5 anos, por isso que na caderneta de vacinação, a vacina de gripe ela é feita até os 5 anos. Algumas pessoas perguntam, né, porque é a idade mais suscetível. Só que até os 2 anos a gente tem que ficar mais atento, porém os bebês até os 2 meses são as idades que a gente tem que se preocupar mais. Mais crítico mesmo, né? É bem mais crítico. A maioria das vezes precisa de uma internação. Que coisa. Doutora Cíntia, a senhora falou a respeito do aleitamento, aí passando essa fase, manter uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada também ajuda? É, uma alimentação adequada. O problema é que hoje em dia a gente está tendo muito alimento industrializado. E as pessoas não estão tendo tempo de cuidar dos seus filhos em casa e acabam, né, terceirizando a alimentação, ou seja, compra um suco industrializado. A escola hoje, né, o lanchinho que se leva é um suquinho de caixinha. Isso. Então, além de diminuir a produção da imunidade, porque você não está dando as substâncias necessárias, você ainda aumenta o risco de desenvolver um quadro de alergia. Olha aí, né? Um quadro de asma, de piorar, né? uma situação. Piorar o quadro da criança. Tá certo. Com relação à pneumonia, qual o tratamento? Como é que é feito esse tratamento? A pneumonia existem 2 tipos, basicamente. A viral, que o vírus também pode causar pneumonia, mas os sintomas são mais brandos, e a bacteriana. A bacteriana a gente usa antibiótico. Certo. Às vezes precisa internar, outras vezes não. E a viral, na maioria das vezes, são só sintomáticos, que a gente fala analgésico, antitérmico, repouso. Só para aliviar um pouco líquido. Aqueles efeitos, né? Isso. E qual é a diferença entre pneumonia e broncopneumonia, que tanto se fala? Então, na realidade, a pneumonia, a gente vai ver no pulmão da criança uma imagem branca, que é uma imagem grande, né? E faz uma imagem, a gente vê assim no raio-x uma parte mais branca, que o pulmão ele é todo pretinho por conta do ar que tem dentro dele. Ele é escuro. Isso. Já na broncopneumonia, a gente vai ver várias imagenzinhas brancas, espalhadinhas assim no pulmão. Isso o quê? São secreções? Na realidade são inflamações. Inflamações. Nas paredes dos brônquios e nos alvéolos, que são as estruturas que estão contidas dentro do pulmão. Daí esse nome, broncopneumonia. Isso, por isso que é broncopneumonia, porque atinge os brônquios. Está explicado. Tá vendo? Doutora Cíntia, agora para a gente finalizar, eu queria que só deixasse algumas dicas aí para os papais e mamães, né? É importante ir ao consultório para uma ação preventiva, mas nunca já num estágio complicado, né? A criança que já tem história familiar de alguma alergia, asma, bronquite, rinite, os cuidados precisam começar ainda com a criança intraútero, ou seja, durante a gestação, que são esses cuidados, né, que eu já falei. Após o nascimento, a amamentação é muito importante, é o principal fator de proteção para a criança. Quando introduzir os alimentos, evitar esses alimentos industrializados, corantes, né? Então usar os alimentos de forma mais saudável possível. Se a criança puder ficar em casa até os 2 anos, é aconselhável, porque a creche vai aumentar o número de infecções, a escolinha. Por quê? Porque sempre tem um coleguinha doente. Então, o contato entre os coleguinhas aumenta a probabilidade. E outra coisa importantíssima, principalmente agora no inverno, é a questão de que a gente tende a fechar a janela, a porta, porque está frio, né? Tudo trancado. Então, a gente tem que deixar aberto para o ar circular. Vai para o aniversário, o lugar é fechado, tem muita criança junto, procura ficar numa área mais externa, para também não ficar num ambiente com muita criança junto. Pois é, a gente falava até aqui antes da entrevista que as vovós, né, a minha também falava muito isso, evitar friagem, né? A minha avó falava da boca da noite, aquelas horas entre a tarde e a noite, no inverno. Esses choques térmicos, né, sair durante a noite, em dias mais frios, o agasalhar, são coisas importantes que as mães devem ter atenção? Principalmente para essas crianças que eu falei que tem uma história familiar de alergia ou que tem asma. A mudança brusca de temperatura, ela pode desencadear uma crise de bronquite. Ela pode causar um resfriado, e aí esse resfriado, se não bem cuidado, ele pode evoluir para uma pneumonia. Mas isso é muito pessoal, isso é muito do organismo de cada criança. Tem criança que tem uma sensibilidade maior e tem criança que a mãe já não fala, não, ele pode sair no frio, ele pode botar o pezinho no chão, tomar sorvete, abrir a geladeira, que não vai ter nenhuma alteração. O que a gente aconselha os banhozinhos quentes. Evitar de sair no frio.
Pode Toma dar um banho banhozinho quente, fica em casa, né? Mas fica em casa, evita corrente de ar, isso é uma coisa importante. A questão do sorvete, por exemplo, no inverno também, se é que alguém toma sorvete no inverno, mas enfim, né? Criança toma. É recomendado não dar o sorvete? Ou não? É para quem tem essa sensibilidade, não. Entendi. Tem criança que a mãe fala, não, doutora, pode tomar 10 sorvetes que não vai alterar, mas problema. tem criança que... Sorte de alguns, né? Já altera, já dá alguma doencinha. Doutora Cíntia, muito obrigado pela sua vinda, pelo bate-papo, tá? Obrigada, informações importantíssimas, né? Acredito que para você também vai servir de muita ajuda aí para cuidar do filhote, né? Principalmente quando estão muito pequenos, que dão um trabalho danado. A doutora Cíntia Nogueira, médica pediatra, conversando conosco, falando sobre imunidade, questão da pneumonia e os cuidados em casa, hein, pessoal? Esta edição do Sim Notícias vai ficando por aqui, mas você, claro, pode interagir conosco e enviar sugestões de assuntos aqui para o nosso telejornal. O número do WhatsApp está aí no seu televisor, 998506060. Reveja a nossa entrevista e todo o nosso conteúdo nas redes sociais, no facebook.com, lá também você deixa o seu recado, e também no nosso canal no YouTube. O telefone da redação aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, bom final de semana. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.